Quem nos assistiu, nos acompanhou hoje pela manhã, nós trabalhamos o capítulo 1 na sequência e nós vamos retomar a partir do capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esse primeiro semestre nós estaremos por estudar toda a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira e a segunda epístola. E talvez estudaremos Hebreus mais uma vez, que é uma das cartas mais desafiadoras para que eu e você entendamos e compreendamos a nova aliança. Nós já estudamos Hebreus há 4 anos atrás, de uma forma contínua, versículo após versículo, capítulo após capítulo, e hoje nós estamos nesse ano de 2022, programando aí primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Pastor Felipe já nos deu uma introdução no primeiro domingo e no segundo domingo à noite, também de manhã, segundo domingo de manhã, e hoje estamos retomando aí o capítulo 2, agora à noite. Então vamos ler a partir do verso de número 1 até o verso de número 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Que a vossa fé não se apoiasse em sofia, sabedoria humana, mas no poder de Deus. Deus abençoe a sua palavra e que você marque esse texto, anote alguns pontos importantes da nossa pregação, da nossa exposição. Nós sempre pregamos aqui uma pregação expositiva, para que você se discipline a abrir a Bíblia, manter a Bíblia aberta, conferir, examinar e avaliar. E além disso eu peço e imploro, leiam e estudem a carta de Paulo aos Coríntios em casa durante a semana. Eu já li toda a carta essa semana, lerei novamente, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A carta de Paulo aos Coríntios, que nós estamos estudando, essa carta, não é de fato a primeira, essa é a segunda carta, e a segunda, que nós chamamos de segunda, é a quarta, porque 2 cartas não foram encontradas, não foram achadas, catalogadas. Então, o que nós chamamos de primeira é a segunda, e o que nós chamamos de segunda é a carta. Paulo plantou essa igreja ali naquela região, próximo de Atenas, uma cidade lá em Atos capítulo 17, a capital da filosofia, e Corinto também era uma cidade muito importante no Império Romano, uma província da Acaia, naquela região da Acaia, próximo ali ao mar Mediterrâneo, na Grécia, e é uma carta que nos desafia, porque é uma igreja problemática, uma igreja muito cheia de problemas, apesar de ter muitos dons, uma igreja muito rica nos dons, mas faltava unidade, faltava discernimento àquela igreja e maturidade. Além disso, era uma igreja extremamente mundana, os atos mundanos, né, da sociedade, da natureza corrompida de Adão, estava muito presente nessa igreja. Paulo chega a dizer, no capítulo 3 dessa carta, ele chama os crentes dessa igreja de carnais. Eles eram carnais, porque não era uma igreja madura, era uma igreja muito imatura, e que Paulo, agora como bom pastor, tenta corrigir doutrinariamente, tenta enviar as cartas para corrigir, para lapidar o caráter daqueles irmãos, daquela igreja, e não é diferente dos nossos dias. Portanto, hoje à noite, eu quero falar sobre as glórias do Evangelho. As glórias do Evangelho.
Paulo vai trazer nesta carta, resgatar nesta carta, no capítulo 1 e no capítulo 2, a beleza do Evangelho de Cristo, as glórias do Evangelho. A integridade do Evangelho estava sendo atacada na cidade de Corinto. O Evangelho estava misturado com a filosofia. Filosofia é uma disciplina muito antiga. Dizem que filosofia e teologia são as disciplinas mais antigas. E elas, de fato, elas são. Elas andaram juntas na Idade Média, a teologia e a filosofia, e depois elas se separaram. E houve uma grande predileção na humanidade, até hoje, pela filosofia. E, na verdade, a filosofia ela estuda o pensamento humano. E é essa filosofia que é tão importante para nós, ela nos dá conhecimento, ela nos dá entendimento das coisas desta terra, das ciências desta terra, mas ela não tem a resposta para todas as coisas. O grande problema do homem, o grande problema da filosofia, do homem, não é da filosofia, porque eu sempre digo que a filosofia, ela não tem respostas prontas, ela busca respostas. Um bom filósofo, ele não se arvora a responder imediatamente, porque ele mesmo não tem as respostas. A grande filosofia pode ser apontada no pensamento socrático de Sócrates. Sócrates perguntava o que é a verdade. Ele buscou a verdade. Seu discípulo Platão e depois o discípulo de Platão, Aristóteles, formam os 3 filósofos do mundo grego que até hoje são estudados no mundo inteiro. Ainda que a vida de alguns deles fosse uma vida devassa, promíscua, muitos deles trouxeram contribuições significativas para o campo do pensamento e da filosofia. Mas nós não podemos permitir que a nossa vida se paute na filosofia humana, na sabedoria humana, porque isso é terreno. E a sabedoria humana, ela é limitada, ela não tem todas as respostas, ela não tem todas as soluções, até porque a própria filosofia não tem respostas para tudo. Aliás, a filosofia, alguns acham que ela seja um campo científico, e ela não é. A filosofia é uma ferramenta para você questionar todo o campo científico. A filosofia faz perguntas, a ciência tenta mostrar respostas, mas a filosofia questiona os saberes. Um bom filósofo que depende da graça de Deus, que conhece a Deus, ele não se arvora a ter as respostas para tudo, porque nós não temos. Nós fazemos perguntas e nós precisamos fazer as perguntas, nós precisamos buscar as respostas, mas nós precisamos entender que muitas vezes as respostas não estão no plano físico, elas estão no plano espiritual. Daí a importância de que alguns deles trouxeram a grande contribuição da metafísica, meta, que vai além daquilo que você enxerga, que é além daquilo que você vê, está no campo das ideias, está no campo do pensamento. E a Bíblia vai nos dizer, lá no capítulo 1 dessa mesma carta, verso 24, vejam aí, pode colocar na tela, 1:24, mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Na mesma carta, no capítulo 1, verso 19, Paulo diz que Deus destruiria a sabedoria dos sábios. Deus destruiria a sabedoria dos sábios. Em nome de muita sabedoria, Pilatos e Herodes fizeram as pazes e mataram a Cristo. Só que eles não entenderam que aquele plano de Deus de levar Cristo para a cruz era um plano que após a morte, pela ressurreição, milhares e milhões de filhos seriam gerados para Deus. E eles não entenderam, porque na sabedoria terrena, eles entenderam que matamos a Jesus. Mas mataram a Jesus, pelo contrário, o Filho de Deus haveria de ressuscitar e milhões ressuscitariam com ele. Não é à toa que Paulo vai dizer no capítulo 2 que se os homens deste mundo, se os principados das regiões celestes soubessem o que estava por trás da cruz, jamais teriam crucificado o Filho de Deus. Então nós precisamos entender que até o diabo caiu na arapuca de Deus, porque o diabo achava que ele havia aniquilado, matado
o único filho, o unigênito. Mas ele surpreendeu-se, porque quando ele ressuscitou, o autor de Hebreus diz que Deus Pai estabeleceu Jesus como primogênito de uma nova criação e as primícias dos que dormem, porque ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, e você e eu estamos numa fila de milhões e milhões que já ressuscitaram com Cristo. Aleluia! Por isso é loucura a cruz, é loucura. E na sabedoria dos homens, Deus confundiu, destruiu a sabedoria. Deus não despreza o intelecto, Deus não despreza a ciência, Deus não despreza a universidade, Deus não despreza o saber, mas nós não podemos confiar apenas na razão do homem, que tem suas predileções, que tem suas ideologias e que tem seus pressupostos. Todos nós. E é por isso que Paulo diz no versículo 19, eu destruirei a sabedoria dos sábios, eu aniquilarei a inteligência dos instruídos. Verso 20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Verso 21, visto como na sabedoria de Deus, vamos, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então Paulo vai defender aqui o evangelho. Ele vai mostrar que o evangelho é glorioso, é fascinante. Por quê? Porque na sabedoria terrena, humana, ninguém imaginaria que por trás da cruz estaria um plano divino traçado bem antes na eternidade para salvar milhões de filhos para Deus, gerar filhos para Deus. Veja, por exemplo, no capítulo 2, no versículo 8, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Agora leiam, porque se tivessem conhecido essa sabedoria, leiam, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Eles não teriam crucificado, porque como é que eu vou crucificar aquele que é por meio dele que Deus vai gerar milhões de filhos? Abra sua Bíblia rapidamente em Atos, capítulo 2, é o primeiro sermão de Pedro, deixe marcado aí em 1 Coríntios, e vá comigo para Atos, capítulo de número 2. É o primeiro sermão de Pedro, esse sermão é fascinante, ele está pregando às autoridades judaicas. Verso 22, de forma incisiva, vejamos o que Pedro diz. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado de Deus, diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Ele está pregando. Agora leiam com cuidado o verso 23. Pedro diz, sendo este, Jesus, entregue, leiam, pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Só aí você pode congelar e pensar. Não foi Pilatos que matou, não foi Herodes que matou, não foi Anás que matou, não foi Caifás que matou. Deus determinou na sua presciência e ele desenhou. A palavra que está aí é no seu desígnio, é a mesma palavra para design. Sabe o que é design? Desenho, esboço. Deus esboçou essa morte lá na eternidade, antes da criação do mundo. E o que está acontecendo agora na terra, há 2000 anos atrás, foi algo desenhado, esboçado, planejado na mente de Deus, bem antes de Deus criar Adão, bem antes de Adão pecar. Deus já tinha projetado a vinda de Jesus Cristo na sua sabedoria. Amém! Isso é fantástico, porque essa morte dele não foi uma morte fatídica, não foi uma morte casual, não foi uma morte comum. Jesus mesmo antes de ir para a cruz, ele disse, eu tenho autoridade para dar a minha vida, eu tenho autoridade para reassumi-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai, ou seja, ninguém me mata. Ninguém vai me matar, eu vou morrer. E ele grita com toda a autoridade, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O autor de Hebreus diz que quando ele ressuscita, o Pai olha para ele e diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei, tu és o primogênito.
E aí, como diz no Nordeste, Deus lascou na cabeça de Satanás. Foi uma grande, desculpe a expressão, abre aspas, lascada, fecha aspas, porque o diabo achou que ele havia matado o único filho, e na sabedoria dos homens, na sabedoria das potestades dos céus, eles não se deram conta que por trás da cruz, a sabedoria de Deus estava presente, articulando, planejando. Por isso que eu gosto de Apocalipse 13, versículo 8, é o capítulo que fala da besta, é o capítulo que fala do anticristo, é o capítulo que fala da besta que saiu do mar, da besta que saiu da terra. Mas eu quero dizer hoje à noite que Apocalipse 13, versículo 8 diz: o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Eu vou dizer mais uma vez, o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus não foi pego de surpresa. Os homens não entenderam o que era a morte de cruz. Hoje, por exemplo, aqui recentemente em São Paulo, nós tínhamos o presídio Carandiru, nós temos presídios aqui no Brasil, para onde as pessoas são encaminhadas, os assassinos, estupradores. Qual era o pior tipo de local para enviar alguém nessa linha? Era a cruz. Era a cruz, e portanto não teria sentido a Rose e o Roberto chegarem em Roma, chegarem em Éfeso, chegarem em Corinto e dizer: aceite a Jesus, Jesus morreu na cruz. Na cruz! A cruz é loucura, a cruz é escândalo, a cruz é o lugar para assassino, para ladrão. Como é que eu vou aceitar um Salvador morto na cruz? Paulo diz em Coríntios, nessa carta, que a mensagem da cruz é loucura. É loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, cuidado com a soberba, cuidado com a vaidade dos títulos, do conhecimento, do que temos. Como é gostoso encontrar pessoas que são muito bem lapidadas na erudição, no conhecimento, na cultura, mas tem um coração quebrantado e entende que o que tem não é delas, é de Deus. Entende que a sabedoria suprema, maior, é de Deus. E toda a glória é para Ele. E Paulo está apontando aqui, nesse capítulo, voltemos agora, ficou claro aí o capítulo 2, o sermão de Pedro, o desígnio, a presciência. Veja o capítulo 2, verso de número 23, ele foi entregue pelo determinado desígnio, presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Ele foi estabelecido pelo desígnio e a presciência. Eu carrego no meu coração, na minha mente, esse versículo de Atos até o dia de hoje. Sou apaixonado por esse texto. Isso me dá um conforto maravilhoso de entender que nesse mundo de pandemia, nesse mundo de atores, de protagonistas que estão tentando manipular no mundo globalizado, criando um globalismo, o meu Deus, o seu Deus é soberano e controla todas as coisas. Nosso destino não está na mão de nenhum governante, de nenhum presidente, de nenhum governador, de nenhum prefeito, porque Deus tem todos estes homens debaixo da sua potente mão, e quando Ele quer agir, ninguém impede, e agindo Ele, quem impedirá? E Ele pode colocar quem Ele quiser, Ele pode tirar quem Ele quiser, Ele remove, Ele estabelece e Ele faz como Ele quer, porque até Pilatos, Herodes, Anás e Caifás e a multidão foram apenas atores protagonistas que estiveram ali como peças nas mãos de Deus, num verdadeiro quebra-cabeça. Isso mostra para nós que o nosso Deus é soberano e Ele tem tudo bem norteado e estabelecido. Nós estamos vendo essa mesma tendência hoje na igreja contemporânea, a tendência de querer o evangelho e alguma coisa a mais. Nós temos visto os pastores e ao longo da história que querem o evangelho, mas querem a teologia liberal. Querem a filosofia contemporânea, o café filosófico na igreja. A igreja não é lugar da filosofia humana no sentido de estar dialogando
trazendo apontamentos filosóficos de homens que nem sequer conheceram a Deus. Nós podemos até usá-los e usar a Bíblia para refutar as suas teses, mas não para se ancorar, porque senão estaríamos sustentados em um falso fundamento, que é a doutrina dos homens. No século XIX, houve uma grande tendência de misturar o evangelho com a filosofia, com o saber humano e com as bombásticas descobertas da ciência. E foi isso que desagou, até hoje, em muitos púlpitos, o liberalismo teológico que tem matado muitas igrejas. Já no século XX, nós temos hoje uma mistura com a ideologia política. Quem não lembra, no século XX, na década de 60, aqui no Brasil, na América Latina, muitos protestantes e católicos se enveredaram pelo que chamamos hoje de teologia da libertação. De tal maneira que um sacerdote católico chamado Leonardo Boff afirmou que a conversão nada mais é do que justiça social. Veja só, a conversão nada mais é do que fazer justiça social. O próprio Leonardo Boff hoje defende mais o verde, a ecologia, do que a Bíblia, a palavra, do que a fé. E nessa linha, quem estudou teologia da libertação sabe que o grande foco da teologia da libertação não é a verticalização do homem com Deus, é a horizontalidade do homem com o homem, gerando justiça social pelo próprio homem, e isso se chama humanismo, antropocentrismo. E Deus nos chama para, primeiro, nossa vida ser corrigida por Ele no vertical, e quando Ele muda a nossa vida no vertical, Ele vai mudar a nossa vida no plano horizontal. Essa é a mistura que a igreja também foi no século XX para a linha política, no século XIX para a linha humanista. E o que estava acontecendo em Corinto? Essa mistura estava acontecendo. E o pior que essa experiência de Corinto era uma igreja que tinha muita experiência subjetiva. E você vai encontrar também nos dias de hoje, nas igrejas neopentecostais, principalmente, uma forte ênfase na experiência. É impressionante como as pessoas querem vir para o culto e mostrar que o culto foi bom porque elas tiveram um arrepio na coluna. Elas tiveram uma sensação, um fogo, elas sentiram alguma coisa, elas têm que sentir alguma coisa, e isso é uma experiência que é colocada como ênfase. Mas a Bíblia não diz que nós andamos pelo que sentimos, nós andamos por fé. Cuidado com esse movimento de muita subjetividade. O que é que você está sentindo? Sentir é muito relativo. Se você for andar pelos sentimentos, hoje à noite você não estaria aqui, porque tem horas no finalzinho da tarde de um domingo que não dá vontade de sair de casa. Ou só eu que sinto isso? O meu, aquele almoço, aquela sobremesa, aí está um friozinho, está uma chuva, aí a sua carne diz assim, fica. Mas você não pode andar pelo que você sente, você tem compromisso com Deus, você tem aliança com Deus, nós andamos por fé e não por vista. E a igreja de Corinto era uma igreja cheia de experiências, cheias de arrepios, cheias de dons, falava em línguas, profecias, visões, curas, milagres, mas faltava caráter, faltava maturidade, faltava a essência do evangelho. Faltava a centralidade do evangelho. O evangelho em Corinto estava misturado ao pragmatismo, a um cristianismo de mercado. Hoje, o produto de muitas igrejas é o lucro. As igrejas, elas agem muitas vezes hoje como empresa para agradar a freguesia. A verdade hoje não é mais referência, mas aquilo que funciona. Não importa a verdade. O que importa é que funcione. Vamos fazer alguma coisa que faça funcionar a igreja, lote a igreja, encha a igreja, porque é o pragmatismo que está em ênfase. Isso é perigosíssimo. E é por conta desses problemas que Paulo vai expor nesse capítulo os fundamentos básicos da mensagem do evangelho. E ele vai levantar 3 colunas que sustentam a verdadeira mensagem do evangelho. Hoje à noite, eu só vou conseguir falar de uma. As 3 colunas são: o evangelho centraliza-se
na morte de Cristo. Segunda coluna, o Evangelho é parte do plano eterno de Deus. Está no verso, se você voltar lá para 1 Coríntios, capítulo 2, do verso de 1 ao verso 5, o Evangelho centraliza-se na morte de Cristo. Depois, o verso 6 até o verso 9, o Evangelho é parte do plano eterno de Deus. E a terceira coluna, o Evangelho é revelado pelo Espírito, por intermédio da palavra, no verso 10 até o verso 16. E é muito interessante, porque aí você consegue ver nessas três divisões a Trindade operando. Por exemplo, do verso 1 ao 5, ele fala da obra de Cristo na cruz. Do verso 6 ao 9, ele fala da obra do Pai, porque o Pai projetou o Evangelho na eternidade. E do verso 10 ao 16, ele fala da ação do Espírito Santo na vida do crente para convencê-lo e torná-lo membro do corpo de Cristo. É nessa hora que Paulo vai usar esse capítulo para relembrar a igreja de algumas verdades acerca do Evangelho. Então vamos relembrar aqui nesse ponto, 4 pontos que eu quero mostrar em cima dessa coluna. Qual é a primeira coluna? O Evangelho centraliza-se na morte de Cristo. Então vamos estabelecer 4 verdades a partir dessa coluna. E a primeira verdade que eu quero trazer, relembrar acerca do conteúdo do Evangelho. Vamos marcar aí o conteúdo do Evangelho. Capítulo 2, verso 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Meus irmãos, eu não quero que você fique perdido nessa pregação. Tá? Isso aqui não é lugar para você dormir, não é lugar para você ficar distraído, é coisa muito séria. Quando eu me converti lendo a Bíblia. Você está olhando para uma pessoa, diante de uma pessoa extremamente idólatra. Eu era muito idólatra. Eu me relacionava com Deus pelas imagens. Eu não havia entendido nunca na minha vida, até aquela data, o que aconteceu na cruz. Eu percebo até hoje, conversando com pessoas nesse país, amigos, colegas aí fora, a ignorância que estava em mim é a mesma ignorância que estava sobre eles. Você deve conviver com pessoas que trazem sobre suas casas o crucifixo, né? Uma medalha com Cristo na cruz aqui no seu peitoral. Você tem essas imagens de Cristo. Agora mesmo, nas férias, eu estive numa cidade que eu sempre quis conhecer, Congonhas e Ouro Preto, visitando o lado histórico. E quem já foi ali a Congonhas sabe onde estão as imagens do Aleijadinho. Eu falei com a minha esposa, vamos dar só uma olhada, mas aquelas imagens até nos assustam. Eu sempre tive medo de olhar para aquelas imagens quando era criança. Então, ali olhando, observando aquelas imagens, aquelas estátuas, eu não vou aqui depreciar de forma alguma, porque tem um lado da arte, tem um lado da madeira, né, do entalhamento, o ouro, tudo aquilo tem uma riqueza de arte. Mas, ao mesmo tempo, entrando em algumas igrejas, é de passar mal. Algumas imagens, principalmente aquelas que se dizem ser Cristo, é um lugar de opressão. Então, quando Paulo está escrevendo aqui isso, olha, eu preguei para vocês o Cristo crucificado, o Evangelho de Cristo crucificado. Nós precisamos entender o que foi que aconteceu na cruz. Nós precisamos lembrar que aquela cruz ali é apenas um lugar onde houve uma troca. Ele não tinha do que morrer, eu não tinha do que viver. Ele leva a minha morte, eu recebo a sua vida. Ele se torna maldição, eu recebo bênção. Ele se torna separado de Deus, eu me torno reconciliado com Deus. Ele se torna condenado, eu me torno justificado. Ele recebe a morte, eu recebo a vida. Até um amém foi fraquinho aí atrás. Nós precisamos relembrar disso.
Uma das cenas mais fortes que Jesus falou, que você e eu sabemos de cor, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas isso aí está em João 3,16. Eu faço a pergunta, o que é que está em João 3,14? O que é que está em João 3,15? Para chegar no 16. Vamos lá. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,14 é o que Jesus está trazendo lá de Números, capítulo 21. O que é que está lá em Números 21? O povo de Israel pecou, o povo de Israel murmurou contra Deus e Deus mandou cobras venenosas. E as cobras começaram a picar o povo e o povo começou a ser picado e a morte física por conta do veneno começou a atingir eles e eles entraram em desespero. Vamos morrer, Moisés! E aí Moisés clama a Deus e lá em Números 21 Deus disse, levanta uma serpente de bronze e coloca numa haste. Coloca no topo do monte, e todo aquele que for picado pela cobra, que mirar, eu gosto da palavra mirar, que olhar para a serpente de bronze, todo aquele que mirar a serpente de bronze, lá no topo do monte, será curado. E essa história aconteceu. A verdade é tão grande que a medicina, a odontologia, a nutrição, a enfermagem, todas as áreas de saúde trazem como representação uma cobra envolta numa haste. O mito prevaleceu. A história tem a sua matriz e essa história, Jesus se apropria dela lá de Números 21 e cita em João 3,16, João 3,14. E da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto, eu, o Filho do Homem, serei levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda sexta-feira da paixão, eu ia para a procissão descalço, carregando a imagem de Cristo morto. Quem foi praticante da fé romana sabe, a procissão começava às 3 horas da tarde e terminava às 5:30 da tarde, com a imagem de Maria se encontrando com a imagem de Jesus, e ali estava eu, carregando a imagem. 6 horas da tarde, 7 horas da noite, eu estava na paróquia, beijando. Na verdade, eu procurava um lugar da estátua para beijar. Porque a filha era comprida e todo mundo já tinha beijado, e o doutor Bactéria perguntava, meu Deus, onde é que não tem bactéria e vírus aqui? E todo mundo beijava, e chegou um ano que eu beijei na planta do pé. E ainda coloquei a mão. E quando eu beijei, anos depois na minha conversão, Deus falou comigo, você beijou você mesmo. Porque quem estava naquela cruz não era o Filho de Deus, quem estava naquela cruz era o filho do pecado. Ele se tornou pecado, ele se tornou o que você era, para que hoje você se torne o que ele sempre foi e é, Filho de Deus. Por isso que eu quero que você leia comigo na tela, 2 Coríntios 5:21. Esse é um texto que ficou claro para mim. Foi aqui que eu entendi a cruz. Foi aqui que eu entendi a mensagem da cruz. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus Pai, fez ele pecado por nós naquela cruz, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado, mas ele se tornou pecado. É preciso lembrar, agora hoje à noite, a partir da mensagem da cruz, o que aconteceu naquela ceia, quando Jesus foi com os apóstolos, ceiou com os apóstolos, tomou o cálice e disse, muito me alegro em beber convosco este cálice. Muito me alegro. Quando ele bebe o cálice, ele diz, este é o meu sangue que é dado por vós. Ele estava alegre, ele participou da ceia com alegria. Ele come do pão, ele bebe do cálice, e ele diz que aquele cálice seria a sua vida, o seu sangue. 1 hora depois, ele vai para o jardim do Getsemane.
E ele grita e ora ao Pai: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Ele estava se referindo à angústia, o pavor que o autor de Hebreus, no capítulo 5, diz que ele começa a pressentir. Angústias e pavor de morte vieram sobre ele, porque ele começa a perceber: a troca está acontecendo. Ele está por se tornar filho do pecado, e eu e você estamos por nos tornar filhos de Deus. E ele é preso. E a Bíblia diz que lá em Lucas capítulo 21, 22, que enquanto ele estava no jardim, angústias e pavor de morte vieram sobre ele, porque nunca o Filho de Deus esteve separado do Pai. Ele começa a perceber a separação. Quando ele está na cruz, o grito que ele dá: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora, ele se tornou pecado e o Pai deu as costas para ele. Você acha que Pilatos, Herodes, Anás, Caifás entenderam estas coisas? Não! Vocês acham que Satanás entendeu? De maneira nenhuma! Mas naquela cruz, a permuta está acontecendo. A troca está acontecendo. A mudança está acontecendo. Angústias e pavor de morte vieram sobre ele. Abra sua Bíblia em Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 5. Hebreus, lá no finalzinho. A palavra de Deus diz, no capítulo de número 5, verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Nos dias da sua carne, ele fez clamor, lágrimas, orações, súplicas, lá no jardim do Getsemane. E é bom lembrar essa altura do campeonato, que Getsemane é uma prensa de azeitona. A palavra Getsemane é prensa. Eles faziam 4 prensas. A primeira prensa era para extrair o azeite para iluminar o templo. A segunda prensa era o azeite para a comida. Era o azeite para a alimentação e para ungir os móveis. A terceira prensa também era para ungir os sacerdotes. A quarta prensa era para fazer sabão, limpeza. Jesus vai para o jardim do Getsemane como azeitona, como uva para ser espremida, prensada, para extrair dele o espírito dele mesmo, que seria nos dado para nos dar a sua natureza. Quando as uvas são prensadas, o vinho é extraído. Quando as azeitonas são prensadas, o azeite é extraído. E o azeite e o vinho são símbolos da presença do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus só pode estar hoje na minha vida e na sua vida, porque ele foi moído e pisado pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A morte foi a troca, a morte na cruz foi a permuta. E Paulo está dizendo à igreja de Corinto que a morte de Cristo não é uma doutrina periférica do cristianismo. A morte de Cristo é a própria essência do cristianismo. Estamos daqui a pouco perto do Carnaval e perto da Semana Santa. É só você olhar o que as pessoas, na maioria, fazem na Semana Santa. A preocupação na minha época, quando eu era criança, os mais antigos sabem, não pode ligar rádio, não pode ligar TV, não pode comer isso, não pode comer carne. Em nenhum lugar da Bíblia tem isso. Você veja como a tradição religiosa, como os dogmas humanos vêm sobre nós, trazendo doutrinas que muitas vezes não têm respaldo bíblico algum e não trazem nenhuma contribuição para o entendimento do Evangelho. Quando era criança, Semana Santa, a gente não podia comer na sexta-feira carne, mas o que eu comia de peixe e bacalhau, não tinha jejum não. E além disso, tinha
uns doces que a minha avó fazia, de jaca, de banana, de goiaba, tudo na sexta-feira da paixão. Que jejum, hein? Na verdade, era um empanturrar de comida. Era só religiosidade. E ali nós celebrávamos com a falta de entendimento do Evangelho, a cruz, o que aconteceu naquela cruz. E ali mesmo eu beijava o Cristo crucificado. Não tenho nenhuma crítica para quem usa a cruz. Conheço pessoas que trazem uma gargantilha com uma cruz. Mas eu quero dizer hoje, corrigindo a igreja, trazendo doutrina, não use crucifixo. Porque a cruz está vazia, ele já ressuscitou. E quem estava fixado na cruz não era Jesus, era você. Quando você olhar para um crucifixo, pense nisso. Quem estava fixado na cruz não era o Filho de Deus, era o filho do pecado. Agora, não precisa colocar tamanco alto, sapato alto, para discutir com as pessoas lá fora. Aqueles que usam lá fora, deixe elas usarem. Eu estou falando para você que já entendeu o que é o Evangelho. Amém? A cruz está vazia. E alguém disse que a cruz está vazia para que todos os dias eu e você corramos para a cruz para ficarmos crucificados com Cristo, para dizermos o que Paulo disse, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Porque na cruz, quem foi fixado foi a minha natureza nele. Para que hoje eu não viva mais o velho homem, mas Cristo viva em mim. Essa é a mensagem do Evangelho. A morte substitutiva de Cristo na cruz é o ponto central, culminante do Evangelho. E para Paulo, o Evangelho é puramente cristocêntrico. É a essência da igreja. Segunda etapa que Paulo nos traz é relembrar da sua dedicação exclusiva ao Evangelho. Vamos voltar para o capítulo 2 de 1 Coríntios, capítulo 2, versos 1, 2 e 4. Veja o que ele diz. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem. Versículo 2, porque nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Verso 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem de sabedoria humana, persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de Deus e do poder de Deus. Paulo não foi para Corinto para criar um fã-clube. Paulo não foi para Corinto para ser um filósofo, para apresentar uma ideia. Existem muitos pastores excelentes que estão aí no YouTube, nada contra, são pessoas, muitos deles são excelentes, mas cuidado com fã-clube. Nós podemos conhecer muito bem os pregadores, as pregações, e não conhecer o Evangelho. Eu conheço muitas pessoas que seguem muitos pregadores, mas não conhecem o Evangelho. Elas não têm uma base bíblica do Evangelho. Isso é um perigo. Ele foi para Corinto para glorificar a Deus. Ele foi para Corinto porque não há outra mensagem no Evangelho. O Evangelho não é política, o Evangelho não é filosofia, o Evangelho não é dinheiro, nada pode ocupar na vida e na pregação de Paulo o lugar de Cristo, que somente deveria estar. A cruz de Cristo era essa a essência do ministério do Paulo. A vida para Paulo era anunciar a Cristo. E nós devemos nos gloriar apenas na cruz de Cristo. Por isso que Paulo disse lá no versículo 30 do capítulo 1. Vamos lá? Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, vamos dizer, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos ler Gálatas 6,14. Vamos colocar na tela Gálatas 6,14. Paulo vai nos dizer, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo,
pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus. Paulo agora vai relembrar um terceiro ponto. Ele vai relembrar a igreja de Corinto acerca da sua maneira de pregar o evangelho. Esse é um ponto muito importante. Paulo era alguém que tinha um currículo excelente. Pastor Felipe falou aqui acerca dele, no primeiro domingo de janeiro, a formação de Paulo. Nós poderíamos dizer hoje que Paulo tinha doutorado na Universidade de Jerusalém. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Era uma das pessoas mais importantes da época de Paulo, de um profundo conhecedor, Gamaliel, das Escrituras Sagradas do Velho Testamento, na época para os judeus. Paulo foi discípulo dele. Paulo era poliglota, falava várias línguas. Paulo conhecia muito bem o Velho Testamento. Ele perseguiu a igreja. Ele mandou matar os crentes. Foi ele que autorizou a morte de Estevão por apedrejamento. Mas ele se converte. Ele tem um encontro com Cristo no caminho para Damasco. E foi ali que Deus se revelou a ele. Eu gosto muito da experiência do apóstolo Paulo, porque muitas vezes, para pessoas bastante intelectuais e muito estudadas, somente o poder de Deus para se revelar a estas pessoas. Paulo ouviu a voz de Deus audível quando Cristo disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não sabemos se ele estava montado no cavalo, possivelmente sim, mas ele caiu e ouviu a voz de Deus, teve uma visão muito forte e ficou cego durante 3 dias. Foi ali, no livro de Atos, capítulo 9, que depois Ananias foi enviado por Deus para batizá-lo. E Deus disse para Ananias que Saulo seria um vaso muito útil para a glória de Deus, que através de Paulo, Deus ganharia muitos gentios para Cristo. E de fato, até hoje, nós moramos no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, capital, aqui perto de nós, porque São Paulo, os jesuítas batizaram no dia do nascimento do calendário ocidental do apóstolo Paulo. E parece que Deus fez jus, porque São Paulo, a capital e o estado se tornaram locais onde milhares de pessoas de vários países estão reunidos. Essa era a visão de Paulo, uma igreja cheia de gentios de várias nações da terra. Deus alcançou Paulo. Como? Pelo poder de Deus. Às vezes nós achamos que as pessoas vão se converter pela leitura de um livro, pelo intelecto, pela explicação do pastor Fernando àquela pessoa. Mas Paulo teve a revelação do Evangelho pelo Espírito de Deus em seu coração. Agora mesmo você está aqui, deve estar orando pelos seus familiares. Fique tranquilo, que o Deus que está aqui está com seus familiares e Ele pode se revelar a essas pessoas agora, pelo poder do Evangelho. É Ele quem faz, é Ele quem revela. Agindo Ele, quem impedirá? E não importa, mas ele é muito resistente, ele é muito culto, ele é muito intelectual. Para quem melhor do que Paulo? E Deus se revelou de uma forma sobrenatural. Paulo chega à igreja de Corinto não com ufanismo, autoconfiança. Nós já vimos pregadores chegando até de helicóptero com segurança. Eu acho que ele nem crê mais nos anjos, que são suficientes para proteger. É muita vaidade, é muito ufanismo, é muita glória humana. Isso era muito comum na igreja de Corinto, mas Paulo diz que ele chegou à igreja em fraqueza. Vamos ver o capítulo 2, ele diz no verso 3, e foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. O pregador, ele deve subir ao púlpito com temor e tremor. Sem o poder do Espírito, não há pregação. Pregação, dizia o Dr. Martin Lloyd Jones, na Inglaterra, no século XX, pregação é lógica e teologia em fogo. Pregação, dizia Martin Lloyd Jones, é razão eloquente. Pregação é teologia em fogo, é teologia vinda por intermédio de um homem que está cheio do fogo de Deus. Há uma frase de John Wesley que ele dizia:
ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Ou você põe fogo no seu sermão, ou coloque o seu sermão no fogo, dizia John Wesley. Por quê? Porque eles entendiam que o evangelho só pode ser pregado pelo poder de Deus, porque quem convence o homem é o Espírito de Deus, e é por isso que nós precisamos do Espírito Santo fluindo em nossas vidas. Todas as vezes que Charles Spurgeon subia na Catedral de Londres para pregar, ele foi chamado príncipe dos pregadores. A história diz que ele tinha dores terríveis da cabeça aos pés. Quando ele terminava de pregar, ele tinha uma crise de fibromialgia com dores terríveis. E um detalhe, na época não tinha Tandrilax, nem Dorflex e nenhum desses anti-inflamatórios. E ele perguntava para Deus, como é que o Senhor me usa com tanto poder, com tantas vidas salvas depois da pregação, e eu estou arrebentado de dor, insuportável. Charles Spurgeon lembrou dessa passagem. Paulo disse, eu cheguei até vós em fraqueza. Em fraqueza, temor e grande tremor. É interessante que Paulo vai usar a palavra no versículo de número 4, ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, ou seja, palavras eloquentes, com erudição. Embora ele era culto, ele era muito erudito, ele era muito bem preparado, mas ele chegou em demonstração do Espírito e de poder. Por quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. Há uma história que eu li algum tempo atrás de um pastor muito alto, e essa história é verídica, que ele pregava na igreja de Londres. E esse pastor tinha quase 2 metros de altura, só que quando ele pregava, ninguém avistava uma cruz que havia no final aqui na parede, uma cruz, apenas a cruz sem nada fixado. E todas as vezes que ele pregava, esse pregador famoso, a cruz era ofuscada. Entretanto, um dia ele se ausentou do púlpito e veio um outro pregador de estatura mediana. E enquanto o pregador estava pregando, uma criança perguntou, mãe, cadê aquele pastor alto que escondia a cruz? Que escondia a cruz. Porque, na verdade, todos aqueles anos, por ele ser alto, ele pregava e a cruz ficava escondida pela sua altura. Foi naquele dia, com um pastor de estatura mediana, que ela conseguiu enxergar a cruz de Cristo por trás do pregador. Essa história nos faz lembrar de que quem deve ter a proeminência e a primazia no púlpito e na igreja é Cristo em cada um de nós, a esperança da glória. Que Ele cresça e que nós venhamos a diminuir a cada dia e que Cristo seja pregado, exaltado e proclamado sempre. O quarto e último ponto, onde eu quero fechar e concluir, é relembrar, Paulo relembra a igreja de Corinto, o propósito de pregar o Evangelho. Vamos só lembrar aqui os 4 pontos. Primeiro, relembrar acerca do conteúdo do Evangelho. Paulo relembra o conteúdo. Segundo, a dedicação exclusiva ao Evangelho. E terceiro, a maneira de pregar o Evangelho. Muitas vezes as pessoas valorizam mais a aparência, a estética do pregador, a linguagem, a oratória, o perfume, o terno, a roupa, o ambiente, o ar-condicionado, que tudo isso pode ser importante nos seus devidos lugares, sem a vaidade. Mas quando estas coisas tomam o lugar de Cristo, nós precisamos voltar para a igreja de Corinto e lembrar que Paulo disse, eu cheguei até vós em fraqueza. Em uma aparência aparentemente humana, né? Alguns dizem que Paulo era pequenininho na estatura. Alguns dizem que ele era até meio calvo.
Alguns dizem que ele tinha até um problema na vista, em um dos olhos. Ele escreve em uma das cartas que ele estava com problemas na vista. E há uma passagem muito forte na igreja, na segunda carta aos Coríntios, onde os irmãos daquela igreja dizem: a presença dele é fraca. E é por isso, por conta dessa passagem, que alguns entendem porque ele disse que ele chegou até lá em fraqueza. Cuidado, muitos tesouros de Deus podem edificar a sua vida a partir de uma pessoa que pode chegar de uma forma tão simples, que não traz muita bela aparência, mas tem uma contribuição tremenda a te dar na sua vida espiritual. Eu já aprendi muito visitando pessoas enfermas, crentes, que estavam doentes, com doenças graves, e que não era nada de pecado, era a graça de Deus sobre aquela pessoa. E muitas pessoas, às vezes, têm a petulância, a capacidade de questionar: mas como é que Deus usa uma pessoa dessa doente? Olha, está aí doente, não está glorificando a Deus em nada. Você é o que pensa. Muitas vezes, queridos, são pessoas que estão ali aparentemente fracas, frágeis, e o poder de Deus está tão presente e visível no nosso meio. Nós precisamos valorizar essas coisas que o mundo não considera. O mundo considera totalmente divergente. É por isso que Paulo disse que a sabedoria dos homens é totalmente contrária à sabedoria de Deus, que Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. E agora Paulo, no quarto ponto, vai relembrar o propósito do Evangelho. Veja o verso 5, ele diz aqui no verso 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O importante aqui para nós não é o vaso, mas é o poder e o conteúdo que está dentro do vaso. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Essa é uma passagem que em breve nós chegaremos lá. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, ele diz isso. Nós temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Este tesouro em vasos de barro. Olha quantos vasos nós temos aqui, na figura de Paulo. Todos são vasos de barro. Fraquezas, limitações, restrições, ausência de recursos, privações de algumas coisas. Mas Paulo diz que é neste vaso que o tesouro está repousando ali. E sabe de uma coisa? Tem muito a ver com o que nós estamos vivendo. O versículo 8 diz assim: esses vasos são atribulados, mas não angustiados. Esses vasos ficam até perplexos, porém não desanimados. Esses vasos são até perseguidos, mas não desamparados. Esses vasos são até abatidos, porém não destruídos. Esses vasos levam sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Como é que está esse vaso aí? Ai, pastor, cheio de dor. Estou com dor aqui, dor ali, dor acolá. Ai, pastor, estou cheio de problemas. That's okay, tá bom. O vaso não é tão importante. O mais importante é o tesouro. A pastora Vânia me faz lembrar sempre que os melhores perfumes estão nos menores frascos, mas também os piores venenos. Mas vamos ficar com os melhores perfumes. Muitas vezes, você e eu desprezamos, né? Hoje, a grande ênfase das empresas que vendem perfume é trabalhar bem a embalagem, o marketing. E a gente compra o perfume até pela propaganda e depois de uma semana de uso está decepcionado com o perfume. E é bom lembrar que os melhores perfumes daquela época eram guardados em vasos de alabastros. A aparência não era nada muito agradável aos olhos humanos. Entretanto, o aroma era bastante conservado. Paulo diz que nós somos o perfume de Cristo. Nós temos o tesouro do Evangelho dentro do nosso coração, desse vaso de barro.
E esse vaso de barro, muitas vezes enfrenta a tribulação, a angústia, o desânimo, a perseguição, mas esses vasos entendem que o mais importante é o tesouro que está dentro deles. Todas as vezes que a igreja comete o pecado do culto à personalidade, dando mais ênfase ao pregador do que à pregação, ela está conspirando contra Jesus. Ela esvazia o evangelho e ela torna-se um obstáculo para o pecador conhecer a Cristo. Foi nessa carta, no capítulo 1, que Paulo estava combatendo aquele dilema da igreja de Corinto que o pastor Felipe pregou domingo de manhã. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E Paulo disse, quem de vós eu batizei? Quem de vós eu acompanhei e discipulei, senão fulano e cicrano? Por um acaso Cristo está dividido? E aquela igreja de Corinto era uma igreja onde o ego estava muito insuflado, onde a vaidade, onde o eu, onde o humanismo estava muito preponderante. Que Deus nos ajude, nesses dias tão difíceis, não encontrar em nós uma igreja mundana, vulgar, profana e uma igreja totalmente aquém desses padrões que nós acabamos de estudar aqui, do evangelho que Paulo entregou àquela igreja. Como eu falei hoje de manhã, eu falo agora à noite. Todos os domingos nós vamos citar aqui esse texto para fazer você lembrar por que essa carta é tão importante. Abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Eu já quero concluir. E o capítulo 13 da segunda carta, ele faz uma pergunta, ele dá um direcionamento para você e para mim no verso 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Paulo foi o pastor desta igreja. Ele tinha autoridade para no final da carta dizer, examinem a vocês mesmos. Como vocês estão? Eu tenho perguntado a Deus e como pastor, examinado a minha vida e orando pelo rebanho, nesse tempo de pandemia, como se encontra a igreja de Cristo. Nós precisamos estar mais firmes na igreja, firmes no Senhor, firmes na bendita esperança. Paulo está perguntando, examinem-se a vós mesmos. Vocês estão firmados na fé? A fé não do Gilberto Gil, que não costuma falhar. Não é essa fé, é a fé em Cristo. É a fé nas Escrituras Sagradas, e ele diz, provai-vos a vós mesmos. E versículo 6 ele diz, mas eu espero reconheçais que não somos reprovados. É nesse capítulo maravilhoso de Coríntios, segunda carta, capítulo 13, que até hoje eu e você, todas as vezes que o pastor dá a bênção apostólica, foi dessa carta que os pastores aprenderam a dizer. Versículo 13 do capítulo 13. Vamos ler? 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Foi daqui que surgiu a bênção apostólica. De um pastor que plantou essa igreja em uma cidade cosmopolita, culta, cheia de problemas, mundanismo, cheia de secularização, e Paulo começa a admoestar e corrigir os crentes daquela igreja, primeiro apontando qual era o evangelho que ele pregou. E o meu desejo é que essa igreja local, a começar da minha vida, valorize todos os dias da sua vida o evangelho da cruz. Nós amamos o evangelho de Cristo. Estamos aqui porque esse evangelho nos alcançou, nos transformou. O evangelho que muda e transforma vidas. Um evangelho revelado pelo Espírito de Deus ao nosso coração. É privilégio
você está aqui hoje à noite. Por quê? Porque você faz parte desse evangelho. E você tem esse tesouro maravilhoso dentro de você, o evangelho de Jesus Cristo. Uma das grandes tristezas que haverá, embora na eternidade não haverá tristeza, mas para aqueles que vão para a eternidade sem Cristo, é porque um dia eles reconhecerão que não valorizaram o evangelho. Que nós valorizemos mais o evangelho. Todas as vezes que alguém morre, como essa semana minha sogra faleceu, o esposo da irmã Leila também faleceu, a irmã Rasma, esposa do pastor Roberto da Nazareno, também veio a falecer essa semana. E tantas pessoas que partem, o meu coração fica a perguntar como essas pessoas se encontraram com Deus na eternidade. E partir para a eternidade, o que faz diferença é esse passaporte, o evangelho que chegou a mim, que chegou a você, que fez a troca, que fez a permuta, que mudou a nossa vida. Eu encerro dizendo, ele não tinha do que morrer, eu não tinha do que viver. Ele entra pela porta do nascimento físico, se torna homem. Eu entro pela porta do nascimento espiritual e me torno filho de Deus. Ele leva a minha morte, eu recebo a sua vida. Ele prova a condenação, eu recebo a justificação. Ele se torna pecado, eu me torno justiça. Ele se torna filho do pecado, eu me torno filho de Deus. Ele leva a minha morte, eu recebo a sua vida. Esse é o plano perfeito da cruz. O plano que Paulo disse, que se os poderosos deste mundo, se os homens desta terra e as potestades dos céus soubessem o que estava por trás da cruz, da sabedoria de Deus, jamais eles teriam crucificado o Rei da Glória. Me veio à mente um versículo maravilhoso que Jesus disse: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, não vai dar fruto. Mas se morrer, dará muitos frutos. Diz a Bíblia que eles não entenderam nada do que ele disse. Após a ressurreição, a ficha caiu. O primogênito ressuscitou. Era o unigênito que morreu. O único filho de Deus, o grão de trigo. E ao ressuscitar, gera um feixe, molhos de trigo, que até hoje estão sendo colhidos. Filhos para Deus, graças à morte vicária e substitutiva do Filho de Deus naquela cruz. Saiamos daqui gratos pelo Evangelho e por tão grande salvação. Fiquemos de pé, vamos orar. Pai querido, nós queremos te render graças por esta carta de Paulo aos Coríntios, por esta mensagem que acabamos de ouvir, pela sabedoria de Deus, do Senhor, que é plena, tremenda, maravilhosa, incomparável, quando comparamos com a sabedoria humana. Pedimos-te perdão hoje à noite, pela nossa ignorância, pela nossa estupidez, pela nossa vaidade, pelo nosso ego, pelo nosso eu, pela falta de temor e de respeito, de zelo, pela causa do Evangelho. Nesses dias tão difíceis, nesse tempo de pandemia, nesses momentos em que há tanta vaidade na casa do Senhor, que o Senhor venha limpar a tua igreja, resgatar o verdadeiro culto a Deus, culto a Cristo, ressaltando a primazia do Evangelho. Esse Evangelho que mostra quem nós somos, vasos de barro, que não somos super-homens, que não somos mulheres maravilhas, mas que somos homens e mulheres, fracos, impotentes, mas que o Senhor nos escolheu e nos elegeu e depositou sobre cada um de nós este tesouro imensurável chamado Evangelho de Jesus Cristo. Abençoe cada vida aqui presente. Usa cada um de nós na sua multiforme graça, fazendo
a sociedade aí fora exalar o bom perfume de Cristo em cada um de nós. Que o Senhor fortaleça o teu povo. Que o Senhor fortaleça a igreja de Cristo, a igreja brasileira. Que o Senhor levante cada um de nós na tua força, no teu braço, no teu poder. E que nós possamos fazer a tua obra ao longo desse ano 2022. Fortalece a tua igreja aqui presente. Os nossos irmãos que estão em casa, nos acompanhando, nos assistindo. Pai querido, nós levantamos um clamor hoje à noite. Levante a sua mão direita pelo Brasil. Assim como nós fomos alcançados, nós oramos para que o evangelho da cruz seja levantado no Brasil, seja pregado nesta nação brasileira, nesse tempo de pandemia. Essa terra brasileira foi chamada pelos portugueses na carta de Pero Vaz de Caminha, a terra de Vera Cruz, a terra da verdadeira cruz. Levante-se a mensagem da cruz nesta nação para ser pregada com propriedade. Nós oramos para que desse bairro, do Parque São Quirino, Jardim Santana, Taquaral, Jardim das Oliveiras, Mansões Santo Antônio, Jardim Miriam, Alphaville, toda essa região seja alcançada pelo teu poder, pelo teu evangelho, e que multidões sejam alcançadas. Assim como o Senhor se revelou a Paulo, assim como o Senhor se revelou a multidões, tem se revelado a mim, ao meu irmão. Revela-te hoje, nestes dias, o teu evangelho para famílias aqui na nossa região. Pai querido, nós oramos para que saiamos daqui apaixonados pelo evangelho, valorizando a tua maravilhosa graça, reconhecendo que se há em nós fraqueza, reconhecendo que se há em nós limitações, fragilidades, o poder do Senhor está aqui hoje para nos aperfeiçoar. A tua graça nos basta, ela é suficiente para nos manter de pé e nos levantar. Nós oramos hoje à noite, estendemos a nossa mão direita, guarda o Brasil do caos, estende a tua mão, o espírito de vida, hoje à noite sobre o Brasil. Repreende o espírito de morte, repreende o espírito de mortandade, repreende essa praga, essa peste perniciosa e ao mesmo tempo repreende as manipulações humanas. Que a tua cura seja destinada sobre o Brasil, que nos hospitais, nas UPAs, nos prontos-socorros, o espírito de vida venha sobre o Brasil e que o Senhor traga a revelação do evangelho à nação brasileira. De norte a sul, de leste a oeste, do Iapoque ao Chuí, esta nação seja varrida pelo poder do evangelho e multidões e milhões sejam arrancadas do engano das trevas e transportadas para o reino do Filho do teu amor. Se porventura hoje à noite alguém entrou aqui doente, enfermo, atribulado, na autoridade do nome de Jesus, coloque agora a mão no local da sua enfermidade. Repreendemos agora dores de cabeça, repreendemos enxaqueca na veia do irmão Nelson, da irmã Terezinha, repreendemos agora problemas na coluna, problemas de nódulos na mama, no útero, seja curado pelo poder do nome de Jesus. Repreendemos esta enfermidade, diga o nome desta enfermidade agora, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus e oramos para que a tua cura se manifeste sobre os nossos corpos. No nome de Jesus, que o Senhor venha repondo todos os nutrientes no corpo deste homem, no corpo desta mulher, repreendendo enxaqueca, sinusite, Covid, repreendendo influenza, gripe, repreendendo toda sorte de enfermidade e manifestando a tua cura. Que sejamos curados para pregarmos o evangelho com autoridade nesta nação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça bendita de Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos, agora e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém.